Mais uma vez, é uma grande alegria para nós estar aqui e principalmente por saber que, além do que nós imaginávamos e esperávamos, Deus está trazendo resposta para esta igreja, porque Ele conhece, Ele sabe, Ele é quem tem caminhado com vocês e sabe tudo que Ele tem dado a este lugar e como chegou um tempo diferente para cada um, que com certeza vai se cumprir. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Nós te exaltamos, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor. Te agradecemos por este tempo maravilhoso que o Senhor está permitindo em nós, em cada um de nós. Nós somos cientes, Senhor, que mesmo tendo o desejo, a vontade, o querer de muitas coisas em Ti, às vezes não sabemos como fazer, Senhor, mas sabemos que a obra te pertence, que as nossas vidas te pertencem, Senhor, que ainda há um propósito para se cumprir. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, fala conosco e que teu Espírito haja em cada um de nós. Amém e amém. Glória a Deus. Põe-se a sentar. Brevemente, lembrando um pouco do que falou ontem Deus, com relação à necessidade de entender a nossa parte, neste tempo em que sabemos que Jesus está voltando. E como a igreja tem uma parte para realizar, Jesus já fez a parte dele, Deus já fez a sua parte. E agora Ele só está esperando a parte que corresponde a nós como igreja fazermos. E mais do que a gente estar na igreja e dizer eu sou crente, ontem Deus falou para nós da urgência de entender que há uma cruz a carregar, que não é somente a minha, mas a cruz de Cristo, a sua obra e os seus planos em nós. Uma verdade que nós, de alguma forma, sabemos, mas que com muita facilidade esquecemos. Nós sabemos que Deus tem um plano para nós. Nós, como igreja, sabemos que Deus tem um propósito para nós. Não é uma novidade. Quando alguém fala de propósito, é uma palavra que se tornou muito comum entre nós como igreja. Ouvir de propósito não é mais uma novidade para nós. Ouvir dos planos de Deus não é para nós uma coisa estranha, diferente, alheia, sobrenatural. Não é uma grande revelação. É uma coisa que nós já sabemos. A pergunta não é se nós já sabemos. A pergunta é se nós já conseguimos viver
e completar, dar cumprimento ao que Deus tem para nós. Porque saber, nós já sabemos. Mas viver é o que está sendo uma coisa difícil para nós. Esta palavra que acabamos de ler está falando de um momento muito importante. E é um momento em que começaria a se cumprir tudo o que na antiguidade foi escrito. O Antigo Testamento foi... no Antigo Testamento foi onde Deus falou através dos profetas e dos homens de Deus de tudo o que aconteceria quando Jesus viesse pela primeira vez. E foi no Antigo Testamento que foi escrito tudo. E ali ficou. Mas o Novo Testamento, ele veio para cumprir o que no Antigo Testamento estava escrito. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Mas entre o Novo Testamento e o Antigo, ou melhor, o Antigo e o Novo, há um período de 400 anos de silêncio profético. E nesses anos, a gente pode perceber que o povo de Deus, ele somente sobreviveu. Foram 400 anos em que o propósito de Deus, ele se anulou. Ninguém conseguiu viver os planos de Deus. Não há como falar dos planos de Deus durante 400 anos da história do povo de Deus. Por quê? Porque foi uma época em que Deus aparentemente se ausentou. Foi uma época em que Deus não falou. E o povo continuou sendo o povo de Deus. Mas ele começou a sobreviver. Porque quando o homem, igreja, ele não vive o plano de Deus, ele somente sobrevive. A igreja de hoje, por não viver a plenitude dos planos de Deus, ela só consegue sobreviver. E o que é sobreviver? Sobreviver é estar numa igreja. Sobreviver é você dizer, eu sou crente, é ter uma Bíblia na mão e ter algum conhecimento da palavra de Deus. Sobreviver é você vir todos os domingos para a igreja e de repente os cultos que há durante a semana. Mas sobreviver é uma coisa que geralmente a maioria das pessoas fazem. Uma pessoa sai do interior e vai para a capital de uma nação. E ela começa facilmente a sobreviver. Ela começa a trabalhar e começa a pagar um aluguel, e a pagar um estudo, e a pagar uma faculdade, e a pagar um carro que conseguiu em juros. E ele vai sobrevivendo, e ele vai sobrevivendo. E a pessoa se acostuma. Ela se acostuma a sobreviver. E nós estamos vivendo numa geração que aprendeu a sobreviver, mas ela não sabe ir além daquilo. Uma geração que sobrevive. E a igreja, ela também aprendeu a ser uma igreja que sobrevive. Mas não uma igreja que vive o plano de Deus. E sobreviver finalmente é bom. A Bíblia mostra como muitas vezes o povo de Deus, Israel, aprendeu a sobreviver. Eles semeavam e semeavam e semeavam. E quando chegava o tempo da colheita, os inimigos se levantavam. Os amalequitas, os midianitas, os filisteus. E vinham contra a nação de Deus, contra o povo de Deus. E tiravam quase tudo. Não tudo. Quase tudo. E eles só ficavam com o necessário para sobreviver. E era assim, desse jeito. E Israel aprendeu a viver de consequência em consequência. Sobrevivendo. E a história por 400 anos mostra um povo que sobrevivia. Que só ficou tentando se defender de todos os inimigos. Os macabeus, de todo o império. O povo de Deus somente sobrevivia. Mas chegou o tempo em que Deus disse, chega! Eu quero ver novamente meus planos se cumprirem entre meu povo. E aí nós vemos novamente Deus visitando o seu povo. E a primeira visitação acontece quando o anjo se apresenta para Zacarias lá no sacerdócio, no templo. E o anjo fala para Zacarias do que ia acontecer, que sua esposa ficaria grávida e nasceria aquele que prepararia o caminho do Senhor. E após aquela obra sobrenatural, o anjo aparece para uma menina chamada Maria. E olha as palavras.
no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A palavra diz que no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel aparece para Maria também de forma sobrenatural. Para que ele aparece? Para lhe dizer a Maria: olha Maria, que bom, você viu um anjo agora. Porque nós não estamos compreendendo que quando chega um novo tempo, o primeiro que esse novo tempo traz para nós é algo que nós não esperamos. Nós às vezes somos muito humanos. Nós estamos falando de um novo tempo e é disso que eu quero falar hoje. Do novo tempo de Deus sobre este lugar. Mas nós precisamos entender a forma como Deus age quando Ele está trazendo um novo tempo para nós. Ele está trazendo um novo tempo para vocês, igreja, jovens. Mas às vezes nós somos muito humanos para entender a obra sobrenatural de Deus. A obra sublime de Deus. Deus decidiu visitar novamente seu povo. E Deus visita para abençoar, mas Deus também visita para trazer juízo. Esta visitação era uma visitação de glória, de propósito, de cumprimento de tudo o que estava escrito. E a forma como veio foi sobrenatural. O anjo aparece para uma menina virgem, chamada Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito. Diga comigo, turbou-se muito. Com aquelas palavras, e considerava que que saudação seria esta? Aleluia. A primeira coisa que traz, a primeira coisa que vem junto com o novo tempo de Deus é turbação para nós. Por quê? Porque nós estamos acostumados a que as coisas sejam de forma simples, humana, natural. E não é desse jeito que Deus age, igreja. Não é desse jeito que Deus se move. Não é desse jeito que Deus caminha, não. Sabe que nós gostaríamos? Poder dizer: olha, eu vi um anjo, foi lindo demais. Estamos tendo visões e revelações e manifestações. Mas aquele anjo não apareceu para Maria só por aventura. Não apareceu só para Maria dizer: eu vi um anjo. Não. Havia um propósito muito grande. Estava chegando um novo tempo para toda a nação de Israel. Mas estava chegando através de uma pessoa. Estava chegando através de uma menina, de uma jovem chamada Maria. Um novo tempo para toda uma nação, depois de anos de silêncio. E não era um tempo que eles não conhecessem. Israel esperou anos e anos a chegada do Messias. Só que quando Deus decide visitar e trazer um tempo novo sobre nós, nós nunca estamos o suficientemente preparados para isso. Nunca. Eles sabiam que viria, que o Messias chegaria e esperavam por aquilo por muito tempo. Mas talvez não da forma que ele chegou. Ela turbou-se. Ela ficou turbada por aquilo. Porque o anjo primeiro que disse: favorecida, bendita tu entre todas as mulheres, tu és favorecida. Há algo diferente da parte de Deus para ti. Que ela ficou assustada. Por quê? Porque Maria não esperava aquilo. Ela ficou turbada por aquela visitação de Deus. Igreja, quando Deus visita, Deus nos turba. Porque não é da forma que nós imaginamos. Está chegando um novo tempo. Só que acontece que muita coisa não vai ser como nós imaginamos. A obra de Deus, ela nos turba. É ilógica, é sobrenatural, é impreensível. Deus te pega. Deus toma você da forma que você não espera. Deus joga você da forma que você não espera nos planos, na sua obra, no seu propósito.
desse jeito que Deus age. Hoje nós queremos que Deus haja, que Ele faça um monte de coisas humanas e naturais para nós entendermos. E não é desse jeito não, igreja. Por que a igreja hoje sobrevive? Porque a igreja não entende que quando Deus traz um cumprimento, quando Deus exige trazer o cumprimento dos seus planos sobre um lugar, a forma de Ele agir é surpreendentemente lógica e sobrenatural. O Novo Testamento, ele é só cumprimento do Antigo Testamento. Só que essa forma de Deus cumprir seus planos é esquisita demais. Jesus nasce numa manjedoura. Esquisito demais. Um rei nascer numa manjedoura, o Salvador. Quem recebe o anúncio são pastores naquela região. As pessoas mais simples que veem anjos e anjos dizendo sana ao filho de Davi. E são eles os que correm a procurar naquele lugar até achar o menino lá na manjedoura. O anjo aparece para um velhinho chamado Zacarias. E desse jeito Deus vai fazendo. E começa a cumprir os seus planos. Começa a cumprir sua palavra e seu propósito. Começa a dar cumprimento a coisas que Ele tinha falado há muito tempo atrás. E que tinha que chegar a hora de se cumprir. E nós às vezes esperamos que seja com cálculos humanos. De forma humana. Que Deus faça todo um desenho humano para nós, para dizer, é Deus mesmo. É desse jeito mesmo, então agora entendi que é Deus. Mas não é desse jeito, não. Não é desse jeito, não. João Batista nasceu. E todo mundo perguntava, quem é esse menino? Por que tanta coisa em volta dele? Mas, ele era um filho de um sacerdote. Mas havia um plano para ele. Um cumprimento que esperava por ele de forma sobrenatural e lógica. A nossa mentalidade, igreja, tem que mudar. A nossa mentalidade, essa mentalidade tão humana, tão nossa para servir a Deus, tem que mudar. Porque não só o fato de querer servir a Deus, é o fato de querer servir a Deus aceitando a forma como Ele vai agir. E essa forma vai nos turbar e vai nos perturbar também. Vai nos turbar. Vai nos turbar. Jovens, a forma de Deus turba. Porque do nada, Ele pode fechar as portas que Ele mesmo abriu. Ele pode fechar o mar que Ele mesmo abriu para nós. Deus não fechou o mar para Israel. Deus fechou o mar para o Egito. Mas o Deus que abre o mar, Ele também fecha o mar. Aquele Deus que disse para Abraão, chega, não sacrifique não, Isaac. É o Deus que vai dizer para nós, sacrifique mesmo. É o Deus que envia Elias para ficar lá no deserto, sendo sustentado por um animal sujo que dói. Mas estava dentro de um cumprimento glorioso da palavra de Deus. Então Deus surpreende. E nós somos muito humanos. Nós queremos simplesmente orar, vir para a igreja, tudo bonitinho. E lindo, se levantar as mãos, tudo bonitinho. E vamos embora para casa. E quem sabe daqui a 5 anos Deus me dá uma visão sobrenatural. E aí eu começo a entender um pouquinho. Sabe quanto Deus tem hoje que fazer para tentar nos convencer que chegou um tempo diferente? Às vezes Deus tem que investir pessoas, pregadores, e outro pregador, e outro pregador, e um congresso, e outro congresso, e outro congresso, para ver se algum dia nos acordamos para entender que Deus tem um propósito para cumprir agora. E não amanhã. Agora e não amanhã. Maria era uma menina, mas o anjo apareceu para ela e turbou ela. Porque o propósito de Deus, quando Ele se manifesta, Ele turba.
E se você não está turbado, então você está longe do que Deus quer, igreja. Temos que nos sentir turbados. Ele nos turba. Ele nos tira do normal. Ele tira o nosso sono, o nosso descanso. Ele nos turba e nos perturba. É desse jeito que o propósito se manifesta. Ele tira a sua paz até você caminhar nele plenamente. Ele nos turba. Turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ele não entendia. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha como ele revela a ela o propósito grande, sublime, que agora ela começaria a cumprir. Que agora ela começaria a cumprir. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Glória a Deus! Glória a Deus! Porque quando nós conseguimos ser turbados por Deus, por causa do seu propósito, quando perdemos a calma, a tranquilidade, quando paramos de ser crentes tranquilos que sobrevivem e ficam na igreja, mas não há nada além, não há uma perturbação. Quando conseguimos isso, quando Deus consegue, aliás, então aí Ele revela seus planos. Aí Ele começa a te dizer: olha, é isso que vai acontecer com você. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser a voz de um que clama no deserto. Você nasceu para ser o Elias desta geração. Você nasceu para restaurar o que foi destruído no meio dos jovens, das famílias. Você nasceu para isto, para aquilo. Aí Deus te mostra o que Ele tem para a sua vida. Sabe quantas pessoas estão dentro da igreja e elas dizem: olha, eu não sei ainda o que Deus tem para mim, não. Eu ouço que Deus tem planos e eu não sei o que Deus tem para mim. E levo 10 anos na igreja e ainda não sei o que Deus tem para mim. E tenho 20 anos na igreja e ainda não sei o que Deus tem para mim. 20 anos na igreja e ainda não saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Pelo amor de Deus. 10 anos na igreja e não ter certeza ainda de qual é o propósito de Deus para a minha vida. 5 anos na igreja e não saber. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E naquele mesmo momento, derribado, jogado pelo chão, aquele homem orgulhoso, arrogante, derribado pelo Senhor, disse para Jesus: que queres que eu faça? E Jesus não disse para ele: Paulo, que exagero, Paulo, você é meio apressado, né? Apressadinhos, Paulo. Não, Deus não disse para Paulo: Paulo, calma, daqui a 5 anos vou te dizer o plano que eu tenho para você. Daqui a 10 anos você vai saber que é o que eu tenho de fato para você. Não é para eu te dizer agora não, tá? Você está muito novinho e você não pode saber ainda os meus planos. Não. Paulo disse: Senhor, que queres que eu faça? E Atos revela 3 vezes a conversão de Paulo. A primeira em Atos 9. E a última está em Atos 26. Quando está falando diante do rei Agripa. E ali, Paulo disse para Agripa: e Jesus me disse naquele momento: eu vou te enviar aos gentios. Vou te levantar e vou te levar até perante reis, Paulo. Vou fazer isso contigo. Quanto demorou Deus em mostrar a Paulo seus planos? Quanto demorou Deus em mostrar a aquele homem seus planos?
Quantos anos Paulo esperou para saber o que Deus tinha para ele? Nada. Porque prostrado e derribado por Deus, aquele homem perguntou: que é o que o Senhor tem para mim? Ele estava derribado. E ali perguntou a Deus. E ali Deus respondeu para ele o que de fato Deus tinha preparado para ele. O problema é que nós somos muito cômodos. Somos uma igreja, fazemos parte de uma geração cômoda demais. Somos muito cômodos perante um Deus que tem planos, não amanhã, mas planos ontem. E achamos que Deus tem que esperar 20 anos para me dizer o que Ele tem de fato para mim. O anjo aparece para Maria, era uma visitação depois de muito tempo. E quando Maria fica turbada e perguntava, mas o que está acontecendo? O anjo começa a dizer: Maria, vai nascer um filho de ti, o Salvador da raça humana. Você vai dar à luz. Haverá um novo nascimento a partir de ti. Que coisa sobrenatural, que coisa maravilhosa. Este é um novo tempo. Mas esse novo tempo não é simplesmente, igreja, Deus vir e anunciar que agora Ele tem um plano de fazer missões. Não! Ele quer anunciar a cada um de nós o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Para cada um de nós. Você vai ser mãe do Salvador do mundo. E Maria disse: como se fará isto, visto que não conheço varão? Aleluia! Glória a Deus! É difícil saber como. É muito difícil. Como, Senhor? Como é que eu vou ser mãe se ainda não dormi com ninguém? Eu ainda não me casei. Ainda não tenho esposo para eu ter um filho. Como é que isso vai acontecer? Como é que Deus fará tudo o que Deus tem falado que vai acontecer? Como é que Deus vai usar este lugar para que pessoas saiam daqui para o mundo inteiro? Como é que Deus vai fazer tudo isso? Como é que Deus vai agir? Mas como é que tudo isso vai acontecer, Deus? Não é verdade? Porque nós somos humanos. E os novos tempos de Deus, o novo tempo de Deus para nós, ele sempre gera perguntas em nós. E uma pergunta que sempre gera, esta pergunta que gerou em Maria: como se fará isto, visto que não conheço varão? Como que isso vai acontecer? Essa pergunta não era uma pergunta de incredulidade. Não era Maria dizendo: eu não acredito não. Impossível. Não. Não. Era uma pergunta de uma mulher inocente, de uma menina pura. Era uma pergunta não de incredulidade para Deus, mas uma pergunta de querer saber qual seria a forma que Deus usaria para cumprir tamanho propósito. Amém? Sabe qual seria a nossa pergunta? Senhor, e o dinheiro? E se eu ficar grávida? Quem vai sustentar meu filho? E se José me rejeitar? Senhor, eu sou parte de uma cultura judia. Eles vão me apedrejar. Essas seriam as nossas perguntas. Maria faz uma pergunta que é normal a gente fazer. Como? Mas só que hoje as nossas perguntas são diferentes das perguntas da Bíblia. As nossas perguntas hoje são mais perguntas materiais, terrenas. Hoje nós perguntaríamos: e dinheiro, Senhor? E meu filho, Senhor? E se eu aceitar teus planos?
Quem que vai me sustentar? Deus, olha, Senhor, sou do povo judeu, uma menina solteira, é jogada da casa, é expulsa da casa. Uma menina solteira pode ser até grávida solteira, pode ser até apedrejada. José poderia me rejeitar. E então quem vai me sustentar? Se eu aceitar esse teu plano, Deus, o que vai acontecer comigo? Ah, não, Senhor. Peraí. Primeiro eu vou me sentar com o Senhor e vamos fazer bem as contas. Depois eu vou dizer sim ou não. A igreja hoje questiona demais a Deus. A igreja hoje pergunta demais coisas que Deus não quer que a igreja pergunte. Sabe que seria bom? Sabe que seria bom? Dizer, Deus, mas como vai acontecer? Eu quero que aconteça. Não sei como, mas eu quero que aconteça. Mas a igreja não faz isso, não. Peraí, Senhor, sou jovem ainda. E o meu estudo? E o meu futuro? Meu futuro, Deus. E os meus sonhos, Pai. E eu? E a minha juventude? E a minha beleza? Se eu não tiver para ir no salão de beleza todas as sextas-feiras. Ah, não. Isso aí não dá, não. E as roupas que eu tanto gosto de comprar. E os sapatos de marca que eu tanto gosto de ter. E isso e aquilo. E vamos colocando perante Deus um monte de coisas e empecilhos para poder viver o cumprimento daquilo que Ele já planejou desde a eternidade. Maria faz uma pergunta maravilhosa. Como pode isso acontecer se eu ainda não conheço o varão? E a resposta do anjo foi imediata. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? O novo tempo de Deus, ele vem acompanhado de todo o respaldo de Deus. Amém? Sabe que nós não entendemos que termos a Deus é mais do que suficiente, igreja. Quando Jesus comissiona seus 11 discípulos lá no Monte de Galileia, aqueles 11 discípulos fracassados que negaram Jesus, que viraram as costas para Jesus, que não conseguiram acompanhar Jesus na cruz, na sua morte. Aqueles 11 discípulos frustrados pelo seu próprio pecado, chamados novamente por Jesus. Porque há um chamado dentro do chamado, igreja. Chamados novamente por eles, convocados para estar lá no Monte de Galileia. E lá, medrosos, fracassados, frustrados, Jesus comissiona aqueles homens. E disse para eles, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações. E é aqui eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E Jesus nos disse, vão a todas as nações, e eis que eu colocarei fulano e sultano, que vão dar muito dinheiro para vocês. E eis que acontecerá isso e aquilo. E eis que eu vou dar a vocês casas por onde vocês andarem. E vocês vão ter dinheiro até, não se preocupem não. Nunca passarão fome e não haverá necessidade. E eis que isso acontecerá. Não. E eis que eu estou com vocês. E acabou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queríamos nós que esse versículo fosse maior. Queríamos. Queríamos nós. Até parece que Jesus esqueceu algum detalhe por aí. A gente lê essa palavra e parece que algo falta. E a tentação é de acrescentar naquela passagem. E eis que primeiro te darei 20 sustentadores. E quando você tenha a certeza que nada te faltará, então você irá. Não é verdade? E quando você tenha a certeza que mesmo você estando no interior da China, você viverá como se fosse o presidente daquela nação, então você irá.
Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia é simples para nós. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu conheci os missionários do clamor, foi até engraçado. Primeiro foi um choque para mim terrível, porque eram meninos de 13 e 14 anos que chegaram na minha cidade. E quando eu vi eles com aquele amor por Deus, se doando para Deus completamente, isso mudou minha vida para sempre. E eu orava todas as noites, eu chorava e eu falava: Deus, eu quero ter um pouco do que eles têm. E quero te amar como eles te amam. Eu quero ter esse amor por ti como eles têm, Senhor, que eu não tenho. Eu percebi que eu não te amo. Estou numa igreja há um bom tempo, mas minha vida é muito normal. Eu sou um crente, mas não sou um impacto para ninguém. Eu não sou aquela luz para o mundo, nada de estranho comigo. E no meio disso, eu sempre perguntava para eles todas as vezes: e vocês vivem pela fé? E eles: mas como? Explica para mim. E como é que fazem? E vocês viajam sem dinheiro? Explica para mim esse negócio que eu não estou entendendo, não. E eu perguntava até 20 vezes essa mesma coisa. E eu queria que eles me explicassem. E eles sempre concluíam a mesma coisa: não há como explicar. É simples, é depender de Deus se Ele faz. Aí eles contavam cada testemunho, mas parecia que aquilo não entrava na minha cabeça. E eu não entendia. Quando eu saí para servir a Deus, eu tinha um bom trabalho, ganhava um bom salário e estava poupando para entrar na faculdade. Porque meus pais não tinham recursos para pagar minha faculdade, mas eu comecei a trabalhar. De domingo a domingo, porque meu desejo era entrar na faculdade. E eu comecei a poupar e ganhava muito bem. Quando Deus me chamou, então aí que tudo acabou para mim. E acabou com alegria, com muito prazer. Aí que eu fiz? Eu cheguei em Sopó, onde estava a igreja e a escola de missões, tudo. E aí a dificuldade. E quando eu queria algo, eu enfiava a mão no bolso, nada. Nada por aqui, nada por cá. Nada por lugar nenhum. E eu falava: Deus. Mas aí eu comecei a entender. E é aqui eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe provisão maior do que Ele mesmo. Não existe sustento maior do que o próprio Jesus para nós. Amém? Mas nós precisamos entender isso. Hoje, os empecilhos para entender os planos de Deus são muitos, muitos. O maior de todos, o pecado. Mas junto com o pecado, um monte de empecilhos. O dinheiro, o meu futuro, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos e um monte de coisas. Quem deseja deixar sua cama gostosa? Quem deseja abrir mão da sua almofada de penas, de ganso, ou sei lá. Nós não entendemos. Maria, aquela menina, recebe aquela visitação sobrenatural de Deus. E não era uma visitação simplesmente para dizer: oh Maria, para não esquecer que ainda tem anjo, viu? Não, não era para isso não. Era para mostrar a ela um propósito sublime. E quando ela pergunta: como será isso? A resposta foi: você terá todo o respaldo de Deus. Amém? É dessa forma que vai acontecer. Essa foi a única resposta de Deus. Deus nos disse: tranquila Maria, já planejei tocar José, viu? Ele não vai te deixar não. Não, Maria não sabia nada do que iria acontecer na sua frente. Não sabia, não sabia. Sabe que nós gostaríamos muitas vezes que Deus diga para nós tudo o que vai acontecer daqui a 2 anos, a 5 anos. Senhor, eu quero te servir, mas me diga, vou sofrer, Senhor? Me diga, daqui a 3 anos, vou ter um salário, Senhor? Queríamos que isso acontecesse, mas a obra de Deus é uma obra de fé. É uma obra de fé. Em alguma ocasião, Deus fala para Israel e diz: alegra-te, estéril, aquela que nunca deu à luz. Alegra-te muito,
aquela que nunca teve filhos. Porque mais são os filhos da abandonada que os filhos da casada. E Deus está pedindo alegria para uma mulher estéril. Como é que Deus pede alegria para uma mulher estéril? Porque Deus estava dizendo para ela que teria muitos filhos. E mesmo sendo apenas uma palavra, pela fé, ela já devia se alegrar e estender as suas habitações. E pela fé já preparar os quartos para todos os filhos que ela teria. Só que era estéril. Era estéril. E nós não entendemos que a obra de Deus é uma obra de fé. Que eu preciso começar a caminhar nela. Mesmo que eu não saiba nada do que vai acontecer, um passo na minha frente, 2 passos na minha frente, 3 passos na minha frente. Mas eu preciso acreditar e caminhar no que Deus tem falado para mim. Amém? O anjo só falou que o Espírito desceria sobre ela com poder. E seria de forma sobrenatural que aquele propósito começaria a se desenvolver. E acabou-se. Não há mais resposta. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Igreja, o novo tempo de Deus, ele vai acompanhado do eis-me aqui, do povo de Deus. Porque ele não envia um novo tempo para ele se perder. Sabe quanto do que Deus faz no meio da sua igreja se perde? Muito. Deus tem visitado o Brasil mais do que muitas nações. Muito mais. Há uns anos atrás, o nosso pastor estava em Rio de Janeiro ministrando um congresso. Enquanto ele ministrava, Deus começou a mostrar a ele como Deus tinha visitado esta nação há anos atrás. E Deus dizia: eu enviei fome ao Brasil. Eu enviei sede ao Brasil antes de enviar a qualquer outra nação da América Latina. E essa fome não foi aproveitada como eu queria que fosse aproveitada. Porque essa fome foi aproveitada pelo espiritismo, pelos bruxos, pelos espíritas. E fora disso, entrou uma mistura de água pura, palavra pura, e água contaminada, palavra contaminada. E não foi aproveitada essa visitação. Deus derramou fome. Deus derramou sede no Brasil. Deus visitou esta nação com uma oportunidade maravilhosa. E foi quando Deus começou a falar para o Brasil: vocês são meu celeiro, meu celeiro, meu celeiro. E o Brasil começou a crescer e a se multiplicar. E o Evangelho começou a crescer e a crescer e a crescer. Mas não da forma que Deus queria que crescesse. Não era esse o alvo de Deus. Não era encher e encher igrejas. O alvo de Deus não era ter templos e templos e templos e templos, não. O alvo de Deus não era ter ministros e ministros e ministros e ministros de louvor, não. O alvo de Deus é levantar uma nação que levasse sua glória a todos os cantos do mundo. Mas o Brasil não entendeu. E hoje é uma nação religiosa demais. Eu preguei no Rio de Janeiro, evangelizei nas ruas, nos ônibus, na minha segunda viagem ao Brasil. Não encontrei, não achei uma pessoa que não conhecesse o Evangelho. Cada pessoa falava para mim: eu já estive na igreja, já fui líder, já fui ministro, sou filho de pastor, eu já fui na igreja, eu já estive, eu já participei, já me batizei, mas hoje estou desviado. Eu falei: Deus, eu nunca tinha visto isso na minha vida, em nação nenhuma, como eu tenho visto no Brasil. Porque nós não entendemos o que Deus queria fazer. Deus visitou Maria. E aquela visitação não se perdeu. Porque a resposta de Maria foi: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria entendeu o que Deus queria fazer. Maria não deixou o anjo na espera de uma resposta. Maria não disse: tá bom, tremendo,
Aleluias! Deus tem um plano para mim, aleluias! Não! Porque é isso que nós como igreja fazemos. Deus vem, Deus fala, choramos, pulamos, nos ajoelhamos. Oh, obrigado, Deus, o Senhor tem um plano para mim. E o tempo passa e Deus novamente lembra a nós o que Ele tem. Choramos, pulamos, nos ajoelhamos, louvamos a Deus por ter planos conosco. Mas não acontece nada, não acontece nada. Jovens, sabe quanto deseja Deus cumprir em vocês seus planos? Mais do que você se imagina. E não daqui a um ano, hoje, aqui e agora. Onde vocês estão, aí, mesmo na fraqueza. Mas Deus quer, tem um plano para hoje, não é para amanhã. Maria entendeu. Nós estamos deixando as coisas de Deus para amanhã. Amanhã eu vou te servir, amanhã eu vou fazer a tua obra, amanhã eu vou cumprir o teu querer. Amanhã eu vou cumprir os teus planos em mim. Só que esse amanhã vai nos levando a ficar longe do que Deus quer. E nós temos uma única oportunidade. Nós não vamos viver duas vezes. Nós não vamos estar pela terra duas vezes. A minha chance de viver aquilo que Deus trazou para mim, de viver aquilo para o qual eu nasci, é única. Não vou ter duas oportunidades, só vou viver uma vez. E o tempo se passa e hoje você tem 20 anos e amanhã você abre os olhos e já tem 70. Porque o tempo passa muito rápido e a força ela vai indo embora junto com os anos. Ela vai se perdendo. E essa força que hoje vocês têm, jovens, se vocês não aproveitam ela para colocar toda em Deus, essa força vai embora. Não sempre nós teremos essa força. Maria era jovem, mas Maria nos disse para o anjo, que bom. Então tá, entendi. Obrigado, Gabriel, pela mensagem, pelo recado de Deus. Maria não se ajoelhou a chorar. Aleluias, glória a Deus. Serei a mãe do Salvador. Oh, aleluias. Não. Também não era uma simples oração, igreja. Não era aquela oração emotiva de eis-me aqui, envia-me a mim daqui a 20 anos. Não. Não era aquela oração emotiva de eis-me aqui, mas como uma simples oração. Não. Era uma renúncia absoluta a ela mesma. Era um eis-me aqui dizendo a partir de hoje, minha vida mudará para sempre. Aceito os teus planos. Não importa, não questionarei, não perguntarei o que vai acontecer a partir de hoje comigo, vou ficar grávida, o que vai acontecer? O que será do meu amanhã? É uma mulher nova, grávida, e enfim, todos os empecilhos. Não, foi simples para ela. Eis-me aqui, Senhor, a partir de hoje, então se cumprirá em mim a tua palavra. Sabe quanto ela esperou? Nada. Sabe quanto Paulo esperou? Nada. Sabe quanto a igreja hoje espera? Os dias se passam, e as semanas, e os anos, e não acontece nada. Sabe quantas pessoas têm chamado dentro dessa igreja? Todas. Mas sabe quando elas vão cumprir o seu chamado? Algum dia. Um dia. Um dia. Quero terminar com um testemunho. Nós, há uns... Não me deixa mentir, pastora Juana, uns 10 anos atrás, 9, estivemos no Peru, 70 missionários. Uns 9 anos. Nós fomos para o Peru para fazer uma campanha evangelística em várias praças do Peru. E fizemos aquela campanha evangelística, Deus providenciou um local, um salão onde dormir homens e outro salão onde dormir as mulheres. E era dezembro, e todos empolgados porque íamos voltar para a Colômbia. Aquela emoção, aquela alegria, que passaríamos final de ano com as nossas famílias. E no dia que era para irmos embora, o pastor Alberto fala assim, ontem o Senhor falou para mim, Alberto, não há mais tempo para perder. Não há tempo, não há. Tem que espalhar eles de novo. Ele falou,
vocês não vão mais para a Colômbia. Eu vou espalhar vocês hoje mesmo. E começou. Fulano, fulano, fulano para a Bolívia. Fulanos para Chile. Fulanos para a Argentina. Você e você ficam aqui no Peru. Fulano, fulanos, fulano vão para a Colômbia. E aquele dia todos fomos espalhados de novo. Por uma razão. Deus falou, não há mais tempo. Não há mais tempo. Amém? Igreja, não há mais tempo. Este é um novo tempo. Tempo de cumprimento de tudo que Deus falou. Não é mais uma vez Deus falando do que Ele quer fazer daqui a 10 anos. É Deus falando do que Ele já está fazendo e quer fazer agora. Que Ele espera uma Maria que diga para Ele, eis aqui a serva ou o servo do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Alguém que diga, Senhor, eu me disponho completamente. Faça em mim a tua vontade. O restante Deus fará. Os recursos Deus enviará. As necessidades Deus suprirá. O que você precisa, Deus dará. Eu levo 10 anos servindo a Deus pela fé. E 10 anos vendo Deus me sustentar de forma sobrenatural. 10 anos vendo a mão de Deus e o agir de Deus. 10 anos vendo Deus da Bíblia cumprindo aquilo que está escrito na palavra. Então, igreja, este é um novo tempo de fato. Mas Deus está te perturbando por causa deste novo tempo. E vai te perturbar. Vai revelar também os seus planos para nós. Amém? Há uma pergunta que você tem direito a fazer a Ele. Como, Senhor? Mas há uma outra coisa que Ele espera de você. Eis-me aqui, Senhor. Eu renuncio completamente a minha vida. Faça segundo a Tua palavra em mim. É para isso que Deus está nos chamando agora.